o bairro que a gente está hoje bem poderia ser um país, viu? Porque tem bandeira, tem hino e tem sotaque. Mas nós estamos na Moca, Belo. Meu sotaque não é bom, né? Mas as histórias que a gente vai te contar hoje são. Bora conhecer esse bairro. Muitos dos costumes que fazem parte do cotidiano ainda de quem mora na Moca vieram dos imigrantes que chegaram por aqui no final do século XIX. Uma parte deles esteve nessa hospedaria que hoje é o Museu da Imigração. E a gente vai conhecer esse lugar agora. E a gente vai bater um papo aqui com o Henrique, que é historiador, trabalha aqui no Museu da Imigração. E a gente escolheu esse lugar justamente porque o prédio do Museu da Imigração conta muito da história da Moca e da cidade de São Paulo, mesmo antes de ser um museu, não é isso, Henrique? Queria que você explicasse o porquê. Exatamente. O edifício em que funciona hoje o Museu da Imigração foi uma hospedaria de imigrantes construída no final do século XIX. A construção desse edifício começou em 1886. Os primeiros imigrantes chegaram aqui em 1887 e a hospedaria foi inaugurada oficialmente em 1888. E há mais de 100 anos esse prédio foi construído e recebeu muitas pessoas de vários lugares do mundo, né, que tentaram recomeçar suas vidas aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Quando a gente fala hospedaria, funcionava como uma pensão, funcionava como uma hospedaria de passagem? Qual que era a característica desse lugar? Sim, existia uma série de regras que a hospedaria tinha, né? Então, os imigrantes chegavam de Santos ou do Rio de Janeiro. A hospedaria foi construída estrategicamente na confluência das duas principais ferrovias do estado de São Paulo. Eles passavam por uma inspeção médico-sanitária, ou seja, eram vacinados, aqueles que estavam doentes ficavam em quarentena. Eles eram matriculados aqui na hospedaria, né, em grandes livros, que hoje as pessoas conseguem pesquisar os nomes dos imigrantes. Depois eles recebiam um cartão de rancho, que dava direito a eles a comerem no refeitório da hospedaria. E até 1907, antes de existirem dois prédios laterais aqui da hospedaria, os chefes de família, digamos assim, os homens mais velhos, negociavam contratos com os fazendeiros aqui no jardim da hospedaria. A média de permanência era de 3, 4 dias de uma família aqui na hospedaria. E eles não pagavam nada por ficarem aqui, né? Eles vinham com as passagens pagas de navio e de trem, muitas vezes, né? Negociavam contratos e descansavam aqui no prédio até seguirem para as fazendas do interior do estado de São Paulo. Você, como historiador, vai poder me corrigir se eu estiver errada, mas a gente pode dizer, pelo número de pessoas que passaram por aqui, que você me disse que chegou a ter até 8 mil pessoas? Existem alguns relatos de que na última década do século XIX, cerca de 8, 10 mil pessoas foram acolhidas em um só dia aqui na hospedaria. Imagine, para hoje já é muita gente, para a época então, muita gente. Essa hospedaria tem uma participação muito grande em características que até hoje estão vivas na Moca, culturais, gastronômicas, de pessoas que vieram de outro país para cá. Sim, a hospedaria, para mim, ele é o grande símbolo dessa São Paulo contemporânea que a gente vive hoje, dessa São Paulo cosmopolita, né? E a Moca e os bairros adjacentes aqui também são um exemplo disso, né? Se a Moca, até a década de 50, 60, era identificada como um bairro italiano, hoje a gente pode dizer que a Moca talvez seja um bairro ítalo-boliviano, né? Que é um grande símbolo dessa transformação que São Paulo sempre carrega e muitas vezes relacionada a imigrantes, né? A imigração não ficou no passado, ela continua hoje na cidade e isso vai se transformando e, claro, enriquecendo cada vez mais nossa cidade. Tem um imigrante que a história está aqui contada no museu, que é um dos responsáveis por um legado importantíssimo da gastronomia da Moca. Vamos conhecer qual é? Então vamos comigo. Você
Paula, a gente pode dizer que a Adjunto é quase uma instituição na Moca, né? Veio na Moca, tem que vir na Adjunto, como é que é isso? Olha, hoje se fala da Moca, se fala de Cundo, se fala do Juventus, se fala da Pizzaria do Angelo, são estabelecimentos onde a gente são ícones da Moca. Hoje fala da Moca, não fala do Juventus, não fala do de Cundo e não fala da Moca. E essa fama não se construiu em 2 dias, 2 meses, 2 anos, né? Como é que começa essa história? Olha, início da imigração italiana e também dos outros povos, nós tivemos o fundador da de Cundo, o senhor Donato de Cundo, que chega aqui no Brasil, em Santos, em 1870. E ele, com 16 anos, parou no Porto de Santos por um erro, porque ele era para ir para Montevideo, onde um primo da mãe esperava ele. E siccome naquela época a linguagem do pessoal de bordo era tão difícil, ele é um menino, quando saiu lá de Gênova, foi falado que ele deveria descer na terceira parada do navio. Então, a terceira parada do navio era Montevideo. Acontece que o navio fez uma parada extra lá em Fortaleza, lá no norte, por um motivo. E o menino desceu aqui em Santos, que ele imaginava que era o terceiro porto, que era Montevideo. O estudo, gostava muito de desenho técnico, ele foi em uma escola de desenho técnico, fui aprendendo cada vez mais. E quando tinha mais ou menos uma idade de 22, 23 anos, ele foi assumido de uma empresa da época, muito famosa, como chefe de carpintaria. E aí que começou um pouquinho a vida dele. Aí ganhou algum dinheiro, montou uma primeira padaria junto com o irmão que ele mandou buscar, aqui na Coronel Mussa, e depois ele comprou uma propriedade que atualmente aqui este ponto aqui na Moca. Então ele comprou um terreno aqui e iniciou a fazer uma casa. Essa casa, fruto do esforço dos irmãos de Cundo, que inicialmente eram marceneiros, se transformou em uma grande referência da cidade, com produtos preparados quase artesanalmente até hoje. Alfredo de Cundo é o nome do imigrante que eu citei lá no museu. Ele é da 2ª geração dessa história e transformou o comércio simples nesse ícone gastronômico. E essa é a dona Joana, esposa dele, que acompanhou toda essa história bem de perto. Gente, dona Joana digamos que a fiscal da qualidade aqui da Adjunto, toda quarta está aqui. E, além disso, ela está aqui quase desde sempre, não é? Porque foi casada com o senhor Alfredo de Cundo, que é um dos grandes responsáveis por esse lugar ter se tornado uma referência da gastronomia, das tradições paulistanas. Ele tinha 4 irmãos aqui. 4 irmãos, mas ele que tomava conta da cozinha. Como foi que a senhora o viu pela primeira vez? Como foi isso? Como foi que vim? Meus avós moravam aqui em frente. Eu morava na Araribóia, mais pra lá. A senhora nasceu aqui na Moca? Nasci na Moca. Aí eu fui lá, eu saí de lá, eles foram eu estava de bicicleta e meu marido foi atrás de mim. Aí ele me parou. Estou gostando de você, não sei o quê. Eu falei, mas sabe, tem meu pai, né? Seu pai era bravo. Antigamente, os pais não queriam saber nem como hoje, né? Imagino. Mas depois aí ele namorou, ficou noivo. Depois ele falou assim, preciso casar logo, porque ele tinha que trabalhar. Quando vocês casaram, a senhora começou a ajudar aqui? Como foi? Eu vivia aqui.
E a senhora vem aqui religiosamente toda quarta-feira. E aí, quando a senhora prova alguma coisa que tá achando que tem alguma coisa errada, a senhora fala mesmo? falo. Como é que é? O que a senhora fala? Não, eu falo. Chamo quem é, se é o cozinheiro, se é aquele que fez o bolo. Olha, isso aqui eu não gostei, tá? Outro dia eu mandei fazer um consumê de aspargo. Eu não gostei do consumê. Ele estava da cor da tua blusa. Eu falei, consumê de aspargo dessa cor? Não, eu não gostei. Depois desse cafezinho maravilhoso aqui na Adicunto, a gente vai para o intervalo rápido. Já já tem mais Sampa no Pé. Fica aí!